Olá, gente! Bem-vindo ao DermaCast, o podcast que fala em dermatologia em todas as áreas de sua vida. Eu sou Marcela Araújo, dermatologista. E eu sou Lígia Pessoa de Melo, dermatologista. E hoje a gente está recebendo aqui no DermaCast Ana Carla Montenegro. Ana Carla é médica, endocrinologista, referência em endocrinologia, preceptora de endocrinologia aqui do serviço do IMIP. E hoje a gente vai conversar sobre o que, Marcela? A gente vai falar hoje sobre essas medicações que estão na moda, Ozempic, Mounjaro, e ver o que é que isso causa no nosso corpo e principalmente na nossa pele. Então, Ana Carla, antes da gente começar, vou dizer uns dados. Se eu estiver errado, você me corrija. Segundo eu achei aqui, mais ou menos 1/4 dos adultos tem obesidade e quase 10% tem diabetes. E com isso começou novas medicações usadas para diabetes, né, que foram extrapoladas para a obesidade. E hoje a gente vê usando essas medicações em vários casos, em sobrepeso ou quem quer perder só um pezinho, que começou a usar essas medicações. Então, eu queria que você primeiramente explicasse para a gente como são essas medicações, quais são os efeitos delas e como elas agem. Meninas, primeiro eu queria agradecer o convite, tá certo? Essa honra de participar do projeto de vocês, que eu já sei que será um sucesso, tá certo? A ideia é fantástica. Então, primeiro queria agradecer Marcela e Lígia por nossa primeira convidada externa. Pronto. Então, assim, estou me sentindo muito lisonjeada, né? Eu acredito que a ideia, enfim, eu acho que isso tem tudo para dar certo. E aí, Marcela, esse dado, na verdade, é um dado até um pouco defasado, entendeu? O último levantamento da Vigitel sobre o Brasil, ele estima uma perspectiva de percentual de sobrepeso e obesidade mais de 50% da nossa população. Ou seja, quando a gente inclui mais gordo ainda. Isso. E o que é interessante é porque os dados da Vigitel, né, para quem não sabe, eles são colhidos através de telefone. E a gente sabe que esse dado não é um dado tão seguro. E normalmente, principalmente as mulheres, elas omitem, ou elas normalmente elas têm uns 2 quilos a menos e uns 3 centímetros a mais, né? Se ligar lá para casa perguntando, eu vou dizer diferente. Então a gente está diante, realmente, isso é uma coisa que sempre se discute, eu acho que não é redundante, né, que a gente está numa verdadeira epidemia. E o que a gente está na questão revolucionária é porque, como você colocou, medicações que foram desenvolvidas para o diabetes conseguiram demonstrar uma efetividade em relação ao tratamento da obesidade e hoje elas estão, né, direcionadas e na verdade, já, como eu dizer assim, legalizadas para o uso para a obesidade e está causando realmente uma revolução no tratamento. E essa revolução no tratamento está trazendo uma série de repercussões, que é isso que a gente vai conversar aqui, especificamente em relação à pele. Só para eu entender, eu sou médica, né, mas a gente está meio que no papel do público aqui. Uhum. Então, só para eu entender, o que é Ozempic, o que é Mounjaro, como é que eles agem, o que é Ribelsus, né? A gente está falando nome comercial aqui, mas é para esclarecer mesmo. O que é cada um, como é que age, como é que funciona? Isso, e como a gente, essas são medicações novas, né? Quando a gente fez medicina, não tinha essas medicações. Sim. Então, até pra gente, né, mesmo sendo médica, é difícil a gente saber como é que ele age, qual é o efeito. Pronto. Esses nomes todos que são mais conhecidos, né, que na verdade, se a gente começar, eu vou tentar falar os nomes da molécula, né, pra gente tentar... Da droga, né? Da droga em si, mas esses são os nomes que a população conhece. Inclusive, esses nomes, vamos dizer assim, a nomenclatura dessas medicações, elas deveriam ser prescritas apenas para os pacientes diabéticos, se a gente for considerar a indicação de bula, né? E essa transição, talvez agora a gente até nessa transição cria até mais confusão, porque as medicações que já eram comercializadas como o Ozempic, hoje está chegando com uma nova denominação que já está em bula específica para o tratamento de obesidade. Então são a mesma droga? É a mesma droga, isso, com outro nome diferente. Inclusive então, é o mesmo laboratório, né? É o mesmo laboratório. Então, o que a gente conhece como Ozempic, a substância se chama semaglutida. E a semaglutida, ela foi recentemente, agora formalmente comercializada para a obesidade e se deu um novo nome, que é o Wegovy. Então, hoje, eu acho que eu vou começar com essa informação. Então, Ozempic e o Wegovy é a mesma substância, exatamente. A diferença é que o Ozempic tinha na bula, que era para diabetes. Isso.
E o IGOV, hoje, formalmente, você já está em bula, né? Já foi autorizada pela Anvisa, enfim. E já está em bula, que é uma indicação para o tratamento da obesidade, com aquelas indicações formais. E isso, eu acho que vai começar dessa informação, porque é o que está mais recente e que está criando uma série de confusão, né? Isso, enfim, está criando uma série de confusão. E a mesma substância, né? A semaglutida, a gente fez um ano, agora, no começo do ano, com um novo nome, quer dizer, a possibilidade de ser administrada por via oral, e o nome se chama Rybelsus. Então, o Rybelsus é semaglutida. Semaglutida. Uau. Só que não existe ainda a indicação para obesidade, mas se trata, né, da mesma substância. Então, há uma indicação off-label, enfim, mas não existe ainda uma indicação para o tratamento da obesidade, apesar de ser usada porque se trata da mesma substância. Tu fala, não tem indicação em bula. Em bula. Apesar de... Nem a Anvisa autorizou no Brasil a comercialização. Deixa eu só tentar situar o pessoal. Ficar um pouquinho mais claro. É porque quando as medicações são estudadas, né, quando uma indústria quer patentear, trazer alguma medicação para o mercado, eles têm que fazer uns estudos, né, em várias fases, desde animais até para humanos, provar que essa droga é efetiva e depois registrar a droga nos órgãos, nas agências regulamentadoras, né? A Anvisa é a agência que regulamenta aqui. Quando essa droga vem para a Anvisa, ela vem com uma indicação, que no caso eles vieram para diabetes. Isso. E aí viu-se que as pessoas perderam peso, eu acho que foi isso, e começou-se a passar para isso. E a gente fala que isso é uma indicação off-label, ou seja, por trás da bula, né? Não tá em bula. Né? Mas é mais fácil a gente lançar um novo remédio, né, isso, com a nova bula, do que acrescentar uma nova indicação na bula, né? Uma coisa aqui no Brasil que é mais fácil. Então, por isso, pelo que eu entendi, por isso que foi lançado o IGOV, né? Era mais fácil você mudar o nome e trocar a bula do que você botar na bula do Ozempic na verdade, tratamento da obesidade. No mundo todo há essa separação, tá certo? Porque além da questão da indicação, como para o tratamento da obesidade, a gente pode usar doses maiores da semaglutida, então há essa apresentação. Então há canetas, que isso aqui é o dispositivo, acho que grande parte do nosso público está bem familiarizado, existe a possibilidade de doses maiores. Então, a caneta do Ozempic, ela vai até 1 miligrama, a gente só tem a apresentação de 1 miligrama. A do IGOV, ela chega até 2,4, que é a dose que foi estudada para o tratamento da obesidade. Então, há essas diferenças. A gente tem outras 2 apresentações no IGOV que a gente não tem no Ozempic. Entendi. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o paciente levaria, vamos dizer assim, menos furadas. Isso. Porque cabe mais. Exatamente. E essa dose maior... foi feito um estudo específico para a obesidade. Tô começando a entender, também sou leiga. Pronto. Todo mundo usa, mas ninguém sabe de nada. Isso. Aí, voltando para a semaglutida oral, a gente não... Há estudos já de fase 3, certo? Já foram publicados. Só que nem a agência regulatória americana, né, que é o FDA, e nem a brasileira, normalmente a americana, ela faz essa aprovação antes, fez uma aprovação formal para o tratamento de obesidade. Então, não existe ainda uma formalização, apesar de se tratar da mesma substância, por vias de administração diferente, e há estudos já de fase 3, né, que já foram publicados, que mostram a efetividade da forma oral de perda de peso. Então, não há nada muito antiético no sentido de você utilizar essa forma de administração para o tratamento de obesidade, quando há indicação, porque se trata da mesma substância, contanto que o médico esclareça ao paciente todas essas informações que eu estou dando aqui. Perfeito. Então, assim, não está na bula para esse fim, mas o médico se responsabiliza e o médico sabe que é uma medicação segura e eficaz. Porque se trata da mesma substância. Certo. Tá certo? Se trata da mesma substância. Aí a gente vai para outra substância, que é o Mounjaro, que o nome da substância é o Tizerpartide. Tudo nome difícil. Pronto, tudo nome difícil. Aí essa medicação, ela já foi aprovada pela Anvisa para o tratamento de diabetes no Brasil. Nos Estados Unidos, ela já é autorizada para o tratamento da obesidade. E também existe essa diferença nos Estados Unidos, já existem as 2 apresentações. Então, da mesma forma que a gente tem o Ozempic para o diabetes e o IGOV para o tratamento da obesidade, a Tizerpartide, ela também existe essa diferença. Então, o Mounjaro, no mundo todo, é para diabetes, que se trata do Tizerpartide, e existe o nome para a obesidade, que ainda a gente não está familiarizado, porque ainda não chegou, que eu ia que é o Zepbound. É o Zepbound. Zepbound. Zepbound.
É o spoiler, hein? Eu não vi isso em canto nenhum. Fala de novo, Aninha. Zepbound. É o Zepbound. Quem trabalha com obesidade tá aí, trabalha e vai para as reuniões, sabe, já está familiarizado. Mas, enfim, a gente está aguardando a comercialização. Vai chegar o Mounjaro, que é em bula para diabetes, o mesmo Tudo processo que o Ozempic passou, né? Vai chegar no Brasil, você está dizendo? Isso. Na verdade, já foi autorizado pela Anvisa. A gente tem vias de comercialização, porque ele já é autorizado, a Anvisa já teve essa autorização, só que há também essa demora para chegar, inclusive tem esse zoom na internet, e aí alguém conseguiu, inclusive isso foi uma porta aberta para uma série de fontes não confiáveis. E as pessoas estão trazendo essas medicações de fora. Isso. Então tem todo um trâmite, desde dos estudos, a aprovação da Anvisa, depois da aprovação da Anvisa, a comercialização. Exatamente. Ou seja, quem está comprando sem ter a aprovação da Anvisa aqui, está sujeito a estar comprando alguma coisa que não, além de estar arcando com as consequências, né? de uma aquisição ilegal. É não só legal, mas a questão de não saber da origem, né? Não ter certeza se está tomando realmente... Há vias, por exemplo, eu tenho contatos, por exemplo, assim, há vias legais para isso. Existe a importação, uma vez que é uma medicação que foi aprovada para a Anvisa. E essa importação ela tem que ser feita toda de forma legal, inclusive com a requisição médica, a indicação formal. Então, há essa maneira, essa possibilidade. É óbvio que a possibilidade é restrita a uma parcela muito estreita da população, porque o custo é muito elevado, né? Então, o custo é... Então, se a gente acha que o Ozempic é caro, o Mounjaro é muito mais caro. Quanto é o Mounjaro, só para eu saber? Assim, pela importação, você pode variar, depende da quantidade, mas ele varia de 7 mil, né? Hoje baixou até o preço, era 10 mil, todas as apresentações. Mas hoje você consegue, se você comprar 3 canetas, enfim, 6.200 por aí. Por mês. caneta. Por caneta. E essa caneta dura um mês? Depende das apresentações, certo? Depende das apresentações. Mas, enfim, ainda é uma coisa muito restrita e muito, enfim, porque isso não é, como todo tratamento para obesidade, isso não é uma caneta, não é um mês que vai resolver o problema, né? Isso é uma outra discussão, né? Uma vez você estabelecendo o tratamento, isso tem que ser a longo prazo, certo? Perfeito. Pronto. E aí, qual a diferença e como é que eles agem, né? Então, sem entrar muito em detalhe, que eu acho que esse não seria o objetivo, são substâncias que são produzidas no intestino, né? Que a gente chama de incretina. E que elas agem como? Elas agem em regiões do cérebro que controlam a fome e a saciedade, que na verdade o nome certo é saciação, que é aquela... Quando você sente que chegou a comida e você está satisfeita, o nome correto é saciação, a gente chama de saciedade. Ela age ali no cérebro, diminuindo a sua fome. Então, esse é o primeiro ponto. Então, há regiões ali do cérebro que controlam o apetite e elas atuam exatamente diminuindo. E há um outro local, onde é o estômago, né, assim, que ele trabalha também ali na que a gente chama de motilidade do estômago, agindo na redução dessa motilidade. Então, ele diminui também, dá essa plenitude e, consequentemente, você se sente mais satisfeita precocemente. Então, você tem menos fome e o que você come, você fica mais satisfeito precocemente. Perfeito. Certo? Especula-se, aqui eu vou falar um pouquinho, mas deixando muito claro que isso não é uma coisa estabelecida nos estudos, mas que ele poderia, né, principalmente o tirzepatide, que é o Mounjaro, aumentar um pouquinho o gasto metabólico. Já escutei isso também. Pronto. Existe alguma plausibilidade, existe alguma coerência quando a gente vai avaliar, e aí é bem complexa as possibilidades aqui, né? Isso será uma discussão para uma mesa científica. Mas existe essa possibilidade. A gente vê muito na prática isso. Quando a gente consegue escalonar, observa, óbvio que observação, a gente não é dado científico, né? Aquela minha experiência, isso aqui, a gente tem que esperar a medicina baseada em evidência, e isso não vale como, mas baseado nos outros relatos, a gente observa que isso às vezes acontece. Como? Doutora, eu continuo perdendo peso, mesmo sem estar comendo menos, nem me exercitando mais. Isso para todas as drogas, tanto a Ozempic e o Mounjaro? Veja, o Mounjaro, ele parece acontecer mais. Eu não tenho muita experiência com o Mounjaro, né, por questões, mas a gente observa que a mídia divulga, né, aquelas perdas assim extraordinárias, rápidas, né, acho que a da cantora, eu acho que é bem emblemática. Mas no Ozempic, quando a gente
escalona nas doses, a gente observa isso. Você continua perdendo. Não é em todas as pessoas, né? Mas a gente observa isso. Sim. E há essa especulação. Aí tem uma história de gordura marrom, de gasto metabólico, enfim. Então, teoricamente, seriam drogas do sonho, que agiriam na saciedade, isso, na sensação do estômago, na plenitude do estômago cheio, e ainda por cima, talvez, ajudasse no gasto metabólico, no gasto metabólico. Queimar mais, vamos dizer assim, né? Mas isso não é uma coisa que a gente pode explicaria afirmar. Por que as pessoas perdem tão rápido, elas realmente perdem rápido, é isso? Isso. Aí a gente entra no dilema, né, do que se isso seria ruim ou não, né? Porque aí eu acho que entra muito do que é do imaginário popular, porque nunca se estudou obesidade de forma séria como se estuda hoje. As coisas eram... Primeiro, o endocrinologista, é interessante isso, porque o endocrinologista ele não queria nem ser associado a que trabalhava com obesidade. Isso. Né? Eu acho que essas drogas elas estão trazendo uma outra perspectiva, né? E isso é real. Assim, se você falar com um endocrinologista há 10 anos, o pessoal que fazia obesidade, o pessoal se olhava, eita, lá vem o pessoal que faz obesidade. Estuda a obesidade desde os quando ela era o patinho feio. Quando ninguém queria, né? Agora, que tem medicações de milhões. Isso, quando a gente tinha o nosso ambulatório aqui do IMIP, né? Antigão, a gente ainda continua com enfim, a nossa população, infelizmente, não consegue ter acesso a essas drogas. A gente usa drogas que são do passado, com a segurança maior, e a gente tem bons resultados, a gente tem um orgulho disso, que a gente consegue tentar fazer uma boa medicina do tratamento da obesidade com pouco recurso, mas isso é um outro podcast. Mas voltando aqui para a história dessa coisa de perder rápido, né? Então, se tinha muito a ideia de que a gente deveria perder mais devagarzinho, que isso seria uma coisa boa, né? Porque o organismo ia se adaptando. E o que é que os estudos mostram? Não é assim, tá certo? Então, a droga, essas novas drogas, elas nos dão tanto a possibilidade de perda, como uma estratégia de perda que é mais efetiva. Como assim? O que é que os estudos mostram? Se a gente consegue perder mais rápido, em menos tempo, você consegue ter um efeito platô mais demorado, ou seja, vai demorar mais tempo até você deixar de perder, e você consegue manter o peso com a probabilidade maior. Então, perder rápido... Vê se tu entendeu, amiga. Vamos lá. Vamos traduzir. Não, mas assim, como mulher que vive de dieta, você perder rápido é muito melhor do que você ficar perdendo devagarzinho, então, né? seria um efeito psicológico? Eu perdi rápido. Não, é fisiológico. É fisiológico. Mas psicológico também. Com certeza, também. né? Pronto. Porque quando você começa a fazer uma dieta, você faz uma dieta e você não tem dificuldade de perder, né? A gente falando aqui como não obeso, né? Mas imagina um obeso, né? Tendo dificuldade. É frustrante. Isso. Mas é porque isso a gente consegue falar, né? Senão, individualmente seria bom, mas havia um discurso, né? Isso eu pego muito no consultório. Não, se você perder direitinho, devagarzinho, isso é melhor. Né? Até pra ter. Porque a gente queria desde pequenininha. Que era a questão da reeducação. Você vai se reeducando, a reeducação alimentar. Então você vai perdendo devagarzinho e depois você consegue manter. Talvez fosse um consolo, né? Pra quem não conseguia perder peso. Antes dessas drogas. Olha, você é melhor assim, porque se você perder devagarzinho, tá tudo certo. Mas enfim, aí voltando pra isso, porque já que a gente tá falando do efeito negativo da pele, para a estratégia de perda de peso, não é negativo. Então, se a gente tem a possibilidade de uma perda mais rápida, ela vai trazer mais possibilidade de chegar nas metas de perda de peso com mais facilidade, que a gente, quando faz uma estratégia de perda de peso, a gente estabelece meta. Enfim, a gente vai ter uma possibilidade de chegar naquela meta de uma forma mais efetiva, e a fase de manutenção, que é o desafio maior, né? A perda em qualquer estratégia, a fase de manutenção é também mais efetiva. Quer dizer, você consegue chegar na fase de manutenção e manter aquele peso com maior chance. Tá certo? E isso aí tem vários estudos. Tem meta-análise que avaliou isso. Existe um modelo matemático que é meio complexo, mas ele é bem elegante, assim, que ele faz várias estratégias de perda de peso, tanto da cirurgia bariátrica como essas novas drogas. Comparando. E demonstram exatamente isso, certo? Só que é essa perda rápida, que é tudo de bom para o nosso tratamento,
esteticamente pode trazer as repercussões. É isso. Que é esse é o ponto. Esse é o ponto, é ver dermatologia em tudo isso, né? Então a gente já entendeu que são drogas revolucionárias que vieram para mudar a história da obesidade. E aí, por outro lado, a gente tem visto no consultório o quê, amiga? Diz aí. Muita flacidez, né? E comigo, muita queda de cabelo. Então a gente começou Muita a conversar queda de sobre cabelo. isso porque eu venho emagrecendo, não tô tomando, venho emagrecendo e a gente fica observando na gente o que tá acontecendo e a gente tem pego no consultório pacientes assim, ó, ou então paciente com medo. É melhor ficar gordinho, não sei se é uma desculpa. É melhor ficar gordinho mesmo para poder não ter flacidez. E o que é que acontece, né? Quando acontece essa perda rápida. Pronto, é isso, né? São os efeitos, né? No rosto, no corpo, na pele da perda. Porque o ideal é que a gente conseguisse, até porque, ampliando um pouquinho a discussão do tratamento da obesidade, a gente quer. A gordura, nem toda ela é maléfica, Isso. né? Nem toda ela. Quer A dizer, do rosto, então, Principalmente, maravilhosa, né? Que é o que caso- mantém Exatamente. o rosto no local para Isso. não ter aquele derretimento, né? Da flacidez, que a gente vê, né? Que é consumido quando a gente perde, né? Isso pelo lado estético, e se a gente for também pelo lado de doença, metabólico, né? Você também precisa preservar. Então, aquela gordura a gordura do quadril, né? Gordura da coxa, aquela que mulher às vezes quer que saia, aquela gordura nos protege. E para que serve essa Pra quê? gordura? Eu acho que E a aí, questão da outra discussão. osteoporose também, né? Isso. A gordura, ela produz uma série de substâncias que são positivas. Principalmente, existe a gordura do bem e existe a gordura do mal. Certo? A gordura do mal é aquela gordura que está dentro da barriga, que popularmente eu acho que as pessoas estão familiarizadas com o termo gordura visceral, Tá, né? isso. Esse tipo, A circunferência abdominal. circunferência abdominal, gordura visceral. Então, essa gordura é muito ruim. Infelizmente, a gente não. O ideal era que a gente conseguisse ter uma estratégia que a gente conseguisse perder só a gordura visceral, manter massa magra, manter a gordura subcutânea. Só que ficar tudo tranquilo, esteticamente ok, e a finalidade maior, que é a questão da saúde. Claro. Então, assim, quando a gente está nesse dilema, então você não tem como prever quem vai ter essa perda mais setorizada no rosto ou não. Tá certo? Assim, se a gente for, mais uma vez, voltando para a questão da estratégia, você precisa criar uma estratégia que você tenha uma perda mais rápida. Tá certo? Então, esse talvez seja um ônus que tem que estar, dependendo da idade, com as dermatologistas acionadas. Exato. Porque diz assim, não vamos fazer mais. Aí eu fico dizendo, vamos fazer mais devagarzinho. Não seria bom. Veja, e toda essa discussão aqui, a gente está falando em pacientes com obesidade, com sobrepeso, etc, né? Porque aí é uma outra discussão. Botou todo mundo no mesmo. Isso, mesmo que hoje a barco, gente vê usando não só para obesidade, né? Não só para sobrepeso, mas Isso. quem quer perder 1 quilinho a mais. Isso. Aí vai ser o ônus, né? Assim, porque aí se você já não tem muita gordura para perder, você tá com a suscetibilidade de perda no rosto maior. Né? E aí, no caso de um paciente que tem obesidade, enfim, e obviamente, vocês podem falar melhor do que eu, a questão da distensão, né? A flacidez também vai ser maior, né? Qualquer cirurgia bariátrica, né? Qualquer, tem a flacidez. como Biggest Loser, né, do João, os grandes obesos daquele programa de TV. Flacidezes. Isso, então é uma coisa que você não tem como, então tem pessoas, óbvio, que acho que idade, enfim, e pessoas que vão ter essa perda mais setorizada. Isso a gente vê do ponto de vista periférico. Então, há pessoas que conseguem ter uma perda subcutânea mais intensiva do que outras que vão ter mais resistência. Aí tem a história do lipedema, que também tem uma resistência. Tá super na moda também. Deve ser outro podcast. Outro podcast. Mas, enfim, então tudo isso. Então, a flacidez, e aí é que eu volto, que saiu na mídia como Ozempic Face, Sim, né? isso. E essas coisas são bem interessantes, porque houve várias outras associações, né, de efeitos, né, como se fosse uma coisa da medicação. Entendi. Né? Tem o Baby Ozempic, enfim, tem outras coisas. Mas, na verdade, são consequências de uma perda de peso rápida. Isso. Que até então a gente não tinha como conseguir essa forma clínica e que a gente está se deparando com uma realidade que era uma realidade da bariátrica, né? Entendi. Isso é mesmo. O paciente chega muitas vezes no consultório com queda de cabelo, né? Dizendo, o Ozempic dá queda de cabelo, porque eu tô com muita queda de cabelo. Relacionar a droga. Aí eu digo, olha, veja só,
com Ozempic ou não, se você tivesse perdido essa quantidade de peso, você ia ter queda de cabelo. Não tem como a gente dizer que, vamos supor, o Ozempic dá queda de cabelo, o Ozempic diminui isso, porque a gente vê isso quando o paciente emagrece, né? Principalmente quando emagrece assim rápido. Né? Então a gente vê essas consequências, independente de Ozempic ou Wegovy. Exatamente, Marcela, exatamente. Então, são consequências da perda de peso. Uma discussão, porque aguardem as cenas dos próximos capítulos, porque drogas novas virão. Porque, além dessa, já há alguns spoilers. Quem está muito antenado nessas coisas de obesidade, enfim, talvez já tenha ouvido falar. Referente em obesidade. Não falando nem de colega médico profissional, estou falando da mídia mesmo. Esse assunto é um assunto que viraliza. Houve a publicação de um estudo de fase 2, porque é como se a gente fosse juntando as moléculazinhas. Por exemplo, a Ozempic é só uma. Entendi. O Tirzepatide são 2. E existe uma que são 3, que é o GLP-1, GIP e glucagon. Já saíram alguns resultados de fase 2 e está para concluir fase 3. Então, as médias de perda de peso, elas são cada vez maiores. Então, só para vocês terem ideia assim, de número. Então, a média no estudo do Ozempic, 16%. Média. A gente tem 30% que conseguiu mais do que... 16% de perda de peso. Do seu corpo, do seu peso, você perde 16% do seu peso. Em média. Mas então, eu tenho 100 quilos... Você perde 16 quilos. 16 quilos. Isso. Mas isso na média. Tá, aí, média. 30% conseguiu mais de 20%, certo? Tá. No caso do Tirzepatide, que é o Mounjaro, a perda foi de 21%. Na média das pessoas. Na média, tá certo? 100% perdeu mais do que 5%, que é o que a gente considera como efetivo para um tratamento de obesidade. E essa nova droga, que ainda está em fase 3, então, assim, não tem nada de comercialização, enfim, que são os três coleguinhas. A média chega a 22%. Média. Que saiu, acho que na mídia como o Godzilla, a droga Godzilla, enfim. Esse percentual, a gente já consegue percentuais semelhantes à cirurgia bariátrica, mesmo com a semaglutida, que é o Ozempic. O Mounjaro, muito mais, e ela é praticamente um sleeve. É uma cirurgia bariátrica. Entendi. Aí, isso que vocês estão colocando. Então, a gente vai se deparar com as consequências que eram muito específicas do paciente com bariátrica. Isso. Então, não só pela repercussão. Então, a gente já vem se discutindo, por exemplo, a questão da perda de massa magra, que é uma coisa relevante. As deficiências nutricionais por uma perda de apetite mais intensiva. Agora, óbvio que a gente vai ter a vantagem de não ter nada de desvio, né? Então, assim, os órgãos estão lá. Os órgãos estão lá, né? Mas, enfim, a gente está num momento muito de transição. Assim, a gente está vivendo realmente uma coisa... E num momento revolucionário. A gente está testemunhando um momento revolucionário. Então, só para a gente resumir... Essa revolução, né, como a gente falou, e a perda de vários tipos de gordura. A gordura do mal, que seria essa gordura visceral, dentro isso. Né, a gordura que nos preserva, que são nessas áreas específicas, e a gordura da face e do corpo também, né? Porque se vocês não sabem, é como se o rosto da gente ele tivesse camadas, né? E a camada de fora é a pele, e tem uma segunda camada, que é a camada de gordura, né, Mar? Isso. E que a gente perde quando a gente emagrece rapidamente. Também. Com medicação ou não. Ou sem medicação. Né? E a gordura, ela dá a graciosidade da face, né? Então, ela coloca, por exemplo, em projeção o malar, o zigoma, que é uma coisa interessante, sedutora na mulher, né? Então, você perde isso aí. No corpo também é a mesma coisa. Então, há na face o deslocamento dessa gordura pela perda e a sobra da pele que fica também na face e no corpo. Que é quando a gente vai fazer alguns procedimentos para melhorar, que a gente vai fazer hoje estimular colágeno, bioestímulo de colágeno, né? Isso. Agora, é o ônus de um tratamento, se for, né, que vai ter... Porque é questão de saúde, né? Exatamente. Então, assim, eu não tenho muito esse problema com meus pacientes, que eu fiz, segue. Segue de lá, que a gente segue de cá. A gente vai junto. E assim, dependendo da... E aí chega a questão, né? A gente faz o quê nessas pacientes? A gente faz ácido polilático, a gente faz ácido hialurônico, a gente faz bioestimulador, a gente faz tecnologia. Não sei qual é a tua experiência, Mar, diz aí. Eu acho que sim. Vai depender muito do budget do paciente. Porque ele podendo, se estiver usando Mounjaro, ela vai poder. Normalmente quem está fazendo pode. Tá usando. Eu sou muito de bioestimular.
né? Às vezes você precisa realmente ácido hialurônico, colocar algum, né? Algum canto de gordura que você perdeu, né? Para projetar esse rosto. Mas assim, bioestimular, né? Com os bioestimuladores injetáveis que a gente tem, com a tecnologia, né? Sempre manter isso junto. Um outro ponto que eu acho é que seria talvez essa... Porque o brasileiro é aquela coisa... Acho que é uma população particular, né? Assim, a questão das metas. Por exemplo, analisando também isso que eu vivencio muito, é quando a gente vai trazer qual seria uma programação para a saúde e a expectativa do paciente com a relação estética. Perfeito, a gente vive isso. Pois é, e aí isso é diário. Então você vê uma paciente que já chegou na meta, tá certo? Que é isso que tem que ser conversado. Vamos colocar aqui para que você discuta qual é o preço que você vai ter que pagar dessa intensificação. Por exemplo, já chegou na meta, a meta era de perda de 10%. Então, ela tinha um sobrepeso, tinha obesidade grau 1, aí chegou ali naquela meta. Então, ela tinha obesidade grau 1, passou para um sobrepeso. Ou seja, estaria cheinha, mas não estaria naquele padrão que ela idealizou, que seria aquele padrão 36, aquele padrão super magra. E aí a gente, olha, a realidade é que você já chegou na meta. A nossa meta, não necessariamente no tratamento de obesidade, é trazê-la para um IMC, que aí é uma outra discussão, que não é a melhor forma, inclusive, de avaliar a saúde em relação ao peso. Isso é uma outra discussão. Mas você já chegou na meta. Ah, não, mas eu quero perder. E aí, essa perda a mais vai trazer essas repercussões. Se é uma preocupação estética, né? Vai ter essas repercussões que vão ser negativas do ponto de vista estético. Você vai ganhar ali no corpo, se ideal, mas vai perder, vai ganhar flacidez, enfim. E ela já estaria bem, né? Ela já teria atingido aquela meta. Entender que tem que cuidar do corpo e do rosto. E do rosto. Né? E do rosto. E do rosto, que às vezes você vai querendo emagrecer muito. Então, só para o paciente da gente que está ouvindo e tal, com relação ao tratamento do rosto, quando a gente fala em ácido hialurônico, a gente fala de um gel que ocupa um espaço. Então, esse gel talvez substituísse esses almofadinhas de gordura do rosto que dão essa história do desenho do rosto que a gente comentou. E o bioestimulador não, ele meio que vai melhorar essa pele mesmo que está sobrando, né? E meio que fixar, meio que colar a pele. Da flacidez, isso. E falando um pouco de queda de cabelo, né? Mas ela é referência ao cabelo, sempre vai puxar, ela vai puxar. Que a gente vê muito, né? Uma coisa que é importante também é o paciente ver se a queda de cabelo só tem queda de cabelo por perda de peso ou se ele tem junto alguma alopécia, sabe? Porque às vezes o paciente tem androgenética. Se ele começar com muita queda de cabelo, ele tem que concentrar o tratamento dele, né, da calvície, né, que é a alopecia androgenética. Então, ele tem que aumentar o tratamento dele nessa área, porque senão o cabelo vai cair mais e o cabelo caindo mais, ele vai afinando mais. Olha. Então, assim, então já é uma coisa super... prevenir, isso, tem que estar no combo ali do tratamento. Porque, assim, a queda de cabelo, assim, por perda de peso, né, que é o eflúvio, a gente não tem muito tratamento que vai melhorar essa queda de cabelo. Mas se o paciente tiver junto uma alopecia androgenética, a gente tem que tratar junto, com tudo. Entendi. Isso, entendeu? Porque ele vai ali fazer com que o cabelo não afine tanto, para quando ele nascer, não nascer tão fino, que nem o paciente que tem calvície, que tem alopecia androgenética, né? Então é como em tudo, né? Então tem que ter realmente uma abordagem multidisciplinar. E era para isso que eu queria também chamar a atenção de vocês, para a seriedade do assunto, para a profissional envolvida, para uma nutricionista que deve ter por trás, para uma questão até psicológica, emocional que deve ter por trás, para as dermatologistas que deve ter por trás. E as pessoas chegam na farmácia e compram isso aí. E saber, e aí é uma coisa que a gente tem que saber que quando você vai pensar em começar uma droga dessa, né, o custo ainda é a coisa que tem que ser levado em consideração, que também é um outro ponto. Tem que entender que aquela condição que levou ao excesso de peso, ela não vai ser curada por essas medicações. Então, ela precisa, né, a medicação ela vai ter todos esses efeitos que variam. Também nem todos os pacientes têm essa resposta tão milagrosa. A gente não sabe ainda. Isso. Não tem. Então, enfim, tem a perspectiva versus realidade. E uma vez atingindo a meta, a questão da manutenção também é importante. Inclusive, esse efeito sanfona, do ponto de vista estético, também é terrível. Terrível. Então, em todos os sentidos. Que é uma outra coisa, né? E aquela então o remédio também leva ao reganho de peso. Então, tudo isso que a gente está colocando aqui, que não é um efeito do remédio, é um efeito da perda, vale também em relação ao reganho. Então, são drogas que você precisa para que, se você pensa em começar uma droga dessa, ela tem que entrar no orçamento.
né? Eu vou fazer um sacrifício. sacrifício, um orçamento fixo. E você usa para sempre? O para sempre, essa resposta. Vê, Marcela. A gente aqui é paciente. Quero saber. Pronto. Veja, quando a gente fala em obesidade mesmo, aí toda aquela discussão da cronicidade, né, dos fatores que estão envolvidos, etc, etc, a gente não consegue levar a uma cura. Então, que aí é bem complexo, que eu não vou entrar nessa discussão. Mas, enfim, você tem um problema que levou ao excesso de peso. O remédio, ele está controlando, tá certo? Então, ele não vai curar. Então, levando nessa perspectiva, há pessoas que provavelmente vão precisar do remédio para o resto da vida. É seguro. Veja, são drogas que eu acho que mundialmente, eu posso chutar aqui, deve ter sido a medicação que mais foi comercializada no mundo. Mudou o PIB da Dinamarca. Da Dinamarca. Então, ela é cada vez mais segura. Então, há estudos. Então, segurança, a gente pode dizer que sim. Esse é um ponto, tá certo? Agora, nesse meio termo, daquele obeso que tratou e que manteve, há essa zona variável. O quanto você conseguir mudar seu estilo de vida, o quanto você efetivamente mudou o seu comportamento alimentar, aí vem a discussão de não comer alimentos ultraprocessados, que vai melhorar a sua flora, enfim. Você tem uma possibilidade de criar um ambiente que consiga controlar aqueles fatores que levaram você a ter o excesso de peso. Mas você teria que fazer isso pelo menos a médio prazo, quer dizer, suspender o remédio a médio prazo. Suspender após a perda, ou seja, você chegou na meta. Suspender o remédio, você está fadada, assim, a probabilidade de você ter um reganho é quase certo. Por quê? Porque existe o estado de set point, ou seja, o teu organismo, ele vai lançar mão de tudo para que você reganhe o peso, de forma objetiva. Ele vai aumentar o hormônio da fome, ele vai diminuir o seu metabolismo, ele vai lentificar o seu metabolismo e tudo que você comer vai ser acumulado, independentemente de como você conseguiu aquela perda de peso. Tá certo? Então, é muito cruel. Agora, há um trabalho bem interessante que dá essa esperança, né? Então, é um trabalho que não foi com Saxenda, o pobrezinho, o Fusquinha da história. Que a gente nem falou. Agora não fala mais. Que é a liraglutida. Ninguém fala mais do pobrezinho, que foi revolucionário. Saxenda foi revolucionário. Há um trabalho bem interessante que ele exatamente tentou ver, e aí, né? Enfim, que a gente sabe que dos estudos eles mostram, quando suspende, há um reganho. Mas esse foi um pouquinho mais longo, né? Durou um pouquinho, quase 5 anos. E aí o grupo que, de fato, conseguiu manter atividade física e modificação do estilo de vida, conseguiu ser melhor na manutenção de peso do que aquele que fez só o remédio. Quem fez remédio e a medicação, depois que suspendeu, conseguiu ter uma manutenção maior. Então, eu acho que outros estudos semelhantes vão aparecer, nos dando mais informação, porque isso é uma zona assim, é uma zona obscura, né? É um caminho que a gente não percorreu ainda. Exatamente. E a mina de ouro, assim. Todo mundo sonha. Hein? Mas assim, o que é que tem do futuro, né? O que a gente sabe a médio prazo, que elas precisam ser mantidas, principalmente quando a gente está tratando de pessoas que tinham realmente uma obesidade. Suspender o remédio e o reganho de peso é certo, eu acho que é certo, né? Mas naqueles pacientes que de fato não precisavam de uma perda maior e que modificaram intensivamente, e aí a importância da gente entender que é uma discussão, que modificação do estilo de vida, ela precisa ser associada a esse tratamento, até para você se ver livre, vamos dizer assim, em algum momento do remédio, é fundamental. Então, se você ignorar isso, numa discussão no congresso eu falei assim, você vai perder peso se você come 3 hambúrgueres e passa a comer 1, você vai perder peso, né? Agora, o quanto você vai conseguir criar um ambiente para que você fique independente ou que você consiga manter o seu peso perdido, essa é a discussão. Caramba. Essa é a discussão, né? Então você tem que saber disso. E é uma discussão que eu fico vendo, assim, nessa situação, entendeu? Agora é bonito. De todo mundo. É bonito, mas é difícil. Né? Você pensa, é tão claro, mas é muito difícil. É muito difícil. Primeiro porque perde, principalmente quem tem essas dietas muito erradas e começam a diminuir, elas perdem muito fácil comendo errado. Entendi. Aí cria uma... são várias Aí você histórias. fala. Imagino que tu não escuta, porque eu escuto assim, ó. Posso passar, tô precisando comprar meu Ozempic de novo. Tipo assim, eu comprei por minha conta, vou comprar meu Ozempic de novo e eu agora só vou tomar uma bola de sorvete no almoço. Né? Isso. Tipo isso. Ou vou comer um pedacinho de pizza. Então é um assunto, é uma doença crônica, é um assunto sério. E eu fico só imaginando esses estudos que a Aninha vê, sabia? Porque eu fico vendo a psoríase, coitada, um monte de coisa. Imagina a obesidade, que é essa coisa gigante. Então é um assunto sério que a gente não pode negligenciar e que a gente não pode achar que tá ali comprando na frutaria alguma coisa.
A discussão agora, eu acho que o entendimento, a compreensão está se aprofundando e quando você vai nos congressos, você começa a ter uma satisfação porque esse conhecimento mais aprofundado, você tem um detalhamento, inclusive, no diagnóstico da obesidade. Eu sei que a questão estética sempre vai ser, a pessoa define o peso que quer, mas para o médico, né? Você, às vezes, subestimar um paciente que tem um IMC normal e dizer que aquele paciente não precisa do tratamento. E o inverso, de um paciente que tem um sobrepeso, um peso maior, e dizer que aquele precisa. Hoje a gente está valorizando, o que eu tinha falado um pouquinho antes, dessa questão da distribuição de gordura. E aí é outra discussão para quem de fato precisa. Vocês vão chegar onde a gente está chegando. Do tipo assim, antes a gente dizia, você é uma mulher bonita, e tá bom, chega. Sim. E hoje a gente chegou num detalhe do tipo assim... Da dermatologia. No detalhe, tipo assim, você é uma mulher bonita, mas você quer ainda mais. Então, como é que estão suas proporções? Como é que tá a sua imagem? Ontem eu vi um caso desse, de fazer uma tomografia para ver que a mandíbula de um lado era um pouquinho maior, para você complementar e a mulher ficar mais bonita ainda. Eu acho que eles vão chegar nisso. É por aí. E aí, amiga? Contemplamos todas as nossas perguntas. Acho que sim. Acho que a gente nem leu, né? Foi tão bom. Maravilhoso. Parou. Fluiu tanto que a gente nem leu o nosso roteiro. Então, eu queria agradecer, Ana Carla, mais uma vez. Né, a obesidade é um assunto sério. Vocês precisam do endocrinologista. Não é assim, né? A troco de caixa. Queria que a Aninha deixasse seu contato, seu @ consultório. O que é que você quer divulgar aqui para os nossos ouvintes? Fica mais fácil deixar o @ né? Isso, porque tem os dados lá. É Montenegro AC Endócrino. Montenegro AC Endócrino. Pronto, lá Montenegro AC Endócrino. Montenegro Ana Carla. Isso. Que ela é científica até no Instagram. Que ela coloca como se fosse um artigo. Pronto, e lá tem os dados, tem contato de consultório, enfim. Perfeito. Queria lhe agradecer muito, amiga Marcela. Cadê o presente da nossa convidada? Eu que agradeço. Nossa primeira convidada de fora. Foi bom porque nem parecia nada. Realmente foi uma conversa. Maravilhoso. Tô no seu necessário do Dermacast recheada. Recheada de produtos. Ai, que ótimo. Para seu skincare. Não gosta. Você, como paciente dermatológica também. Ai, que lindo. Amei. Nossos pacientes também ganham mimos. Nossos pacientes também. Nossos pacientes não, nossos convidados. Muito bem, adorei. Amiga, e você? Onde é que a gente te acha? O Instagram, né? Doutora Marcela Araújo Dermato. Marcela com 2 L's. Marcela com 2 L's Araújo Dermato. E você? E eu sou @Lígia Pessoa de Melo. E até a próxima, né? Curtam esse episódio, compartilhem. Eu acho que foi maravilhoso, assim, até pra gente, que a gente tá aqui realmente como ouvinte também. A gente aprendeu muito, né? Sobre... Demais. E assim, eu já tive um monte de ideia para os próximos episódios. Tá? Obrigada a vocês, até a próxima.